até a data de hoje, né? Eu acho que semana que vem a gente vai fazer uma atividade, um exercício de revisão. Então, o que a gente conseguir ver até hoje será o conteúdo da nossa prova. Na terça a gente faz a revisão, tá bom? Hoje eu coloquei um texto, tá? Lá na plataforma, a gente vai fazer a discussão desse texto, então a gente vai fazendo a leitura e comentando os pontos que forem mais importantes. Então, vocês podem acompanhar aqui pela tela, ou quem quiser baixar aí para o seu computador, para o seu celular, já está disponível também na plataforma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu só abrir aqui. Bom dia, professora. Só para confirmar, discussão de texto hoje, na quinta vai ser o quê? Ainda tem quinta, né? Tô achando que hoje é quinta e semana que vem é terça. Não, então na quinta a gente ainda tem aula, a revisão vai ter que ser na terça, né? Que as provas eu acho que começa só Para nós é dia 28, para nossa turma é dia 28, isso. Então a gente ainda vai ter aula quinta e terça, a gente faz uma revisãozinha na quinta-feira da semana que vem. Tá bom. 23, tá certo. Tá? Sei que a turma de vocês já começava agora dia 23. Tem algumas turmas que começam dia 23. Vou só salvar aqui no pendrive, que eu pensei que eu tinha salvo, mas acabei não salvando. Vou salvar aqui o artigo, mas quem quiser ir baixando já está na plataforma, tá? Esse artigo vai cair na nossa prova, né, professora? Vai sim. Tá bom, obrigada. De nada.
Eu não estou conseguindo virar aqui nesse computador, não tem o Adobe. Deixa eu acessar aqui pelo meu notebook. Gente, eu vou sair aqui rapidinho e entrar pelo computador, porque esse computador não está virando aqui o meu artigo, ele não tem o Adobe, tá? Fique aí, entrar pelo notebook.
Gente, é o seguinte, não deu certo pelo notebook, porque no notebook não tem a internet em rede. E o computador aqui da sala, ele está desinstalado o Adobe. Alguém consegue compartilhar aí o texto? Que aí a gente faz a leitura pelo compartilhamento. Se não, você abrir aí na plataforma e eu vou ler aqui pelo computador. Aí vocês vão acompanhando pela plataforma. Professora, eu estou tentando baixar o texto, mas está muito lento. Ainda não chegou nem na metade. Se eu tivesse baixado antes, eu compartilhava. Não sei se outra pessoa já conseguiu baixar. Eu vou pôr aqui no chat, aí ver se alguém consegue abrir. Peraí. Tá bom. Acho que a gente consegue dessa forma. Vocês conseguem ter acesso, né, ao chat? Porque como ele foi escaneado de lado, aí eu preciso ser do Adobe para poder clicar lá na setinha para ele virar no formato normal. E está desinstalado aqui nesse computador. Mandei. Conseguiu, Mayara? Chegou aí? Não, professora. Não abriu o chat aqui para mim. Eu mandei mensagem para a turma, não responderam também. Vou te mandar no teu zap. Você consegue baixar? Tá, pode mandar aí.
Me dá um oi aí no Zap, Mayara. Eu acho que eu não salvei o teu número, não tenho ele salvo aqui. Eu tô tentando aqui, professora, só que eu não tô conseguindo, porque eu tô pelo celular, mas mesmo assim eu tô sentindo dificuldade para poder compartilhar aqui. Entendi. Mas eu achei aqui teu número, eu vou mandar, bora ver se tu consegue. Senão eu vou ter que trocar de sala. Ninguém conseguiu abrir que possa compartilhar, gente, a tela? Professora, eu não tô conseguindo virar aqui. Tá. Você conseguiu abrir no Adobe? Pois é, eu não tô conseguindo virar aqui também. É porque Tá. no computador que eu tô não tem. Não, mas Nesse que eu qualquer tô Adobe. hoje. Não, no que eu tô hoje não tem. Porque não tô no meu hoje. Entendi, tu fez só o de Mas, hoje. Amanda, tenta compartilhar com a professora e ela tenta virar pela tela dela. Eu acho que dá. Bora tentar. Eu não sei aqui. Que a minha internet também não tá muito legal. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de sala, vou procurar outra sala que tenha o Adobe, eu acho que vai ser mais fácil, tá bom? E aguardem aí. Oi, tá tendo aula? Oi, Marcelo, bom dia. É que a professora não estava conseguindo abrir o texto, ela trocou de sala para poder tentar compartilhar. Aí é pra gente trocar de sala também, amiga? Não, é para ficar aguardando, que ela só foi trocar de sala. Tu tá na faculdade? Não, né? Ela só foi trocar de sala para entrar de novo. Ah, não. Tá, desculpa. Que era a sala aqui da plataforma. Tá bom, vou esperar. O texto tá na plataforma lá do aluno online, lá da Isamate. Beleza, eu vou pegar então. Gente, eu mandei para vocês lá no grupo da sala, tá? Agora é que eu consegui baixar.
O texto é esse o psicólogo, o sistema de justiça e os casos de violência intrafamiliar contra idosos, é esse o texto? É, amigo, que eu mandei no Zap. Tá, obrigado, baixei aqui.
gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, só está um pouco baixo, mas dá para escutar. Tá, deixa eu ver aqui se o áudio tá no máximo, mas vamos lá. Estão conseguindo visualizar aí o texto? Está aparecendo? Sim, professora. Tá, então vamos lá. Para dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando antes da aula anterior, que era sobre os idosos, nós vamos falar de algo, né, de um tipo de violência que ocorre com os idosos que são muito comuns, tá? Que a gente chama da violência intrafamiliar. Então, a gente vai ler esse texto do José César Coimbra. Esse texto é um artigo do livro Psicologia Jurídica no Brasil, tá? E a gente, então, vai ler o que ele coloca sobre esse tipo de violência que é muito comum e recorrente dentre os idosos. 12 anos, vamos lá, psicólogo do sistema de justiça e os casos de violência intrafamiliar contra os idosos. 12 anos antes, o episódio da Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, o relatório de inspeção a instituições de longa permanência para idosos nos oferece dados importantes para uma constatação. Uma sombra ainda paira sobre as questões relacionadas à garantia de direitos do idoso, deixando transparecer uma gama de graus variados de violência institucional. É inegável que, no intervalo do tempo assinalado, o tema do idoso adquiriu visibilidade e mobilizou não apenas o universo acadêmico, mas também a sociedade em geral e o poder público em seus diversos segmentos. Uma busca em base de dados da Cielo, BVS e Google Acadêmico revela grande quantidade de referências sobre o assunto. Da mesma forma, no Poder Executivo, em qualquer uma das suas esferas, podem ser encontradas secretarias ou programas que se concentram dentro de sua área de competência na atenção ao idoso, assim como diversos programas universitários, inclusive as chamadas universidades da terceira idade. Novelas e filmes que abordam a velhice também se fazem presente na forma de constante ao longo do tempo, e não apenas no Brasil. Dessa forma, é quase impossível não nos depararmos em nosso cotidiano, de algum modo, com questões associadas à velhice. A atenção sobre o tema se deduz dos exemplos acima, aponta para o fato já exaustivamente divulgado no Brasil: o número de idosos está aumentando e o perfil demográfico do país está em transição. Para tanto, concorrem a queda da taxa de natalidade, as melhorias na área social e os avanços da tecnologia aplicada à saúde. Desse contexto, originam-se discussões reiteradas visíveis em seus diversos meios, acerca da pressão no sistema previdenciário e na seguridade, que adviria da mudança do perfil demográfico brasileiro. Embora não seja especificamente o foco desse trabalho, podemos ponderar que esse quadro sugere que a sociedade brasileira encontra-se ante a exigência de novas formas de sociabilidade que nos impõem. Para ficarmos em um exemplo, é significativo o aumento dos domicílios sob a responsabilidade de idosos, inclusive aqueles onde há filhos com mais de 18 anos, fonte do IBGE, 2002. Este último aspecto, contudo, não se opõe à constatação de que há um aumento da população de idosos que reside sozinha e que, em geral, essa população é do sexo feminino, reflexo das taxas mais altas de mortalidade estarem associadas ao sexo masculino, fontes do IBGE. Então, aqui, o autor, né, ele começa a fazer essa caracterização de como a gente está no Brasil, né? Então, ele se utiliza aí das fontes do IBGE, né, para estar a partir do que foi demonstrado nos dados demográficos da pesquisa de 2002, onde ele coloca, né, o perfil do brasileiro para essa mudança, onde nós estamos envelhecendo. E aí ele coloca, né, as mudanças na legislação
com relação a esse nosso envelhecimento. Então, se a gente puder olhar para essa questão, né? Recentemente, a nossa Previdência ela sofreu muitas alterações com relação aos processos de aposentadoria, então estendendo mais, né, ou seja, na legislação atual de aposentadoria, a gente está se aposentando com mais idade, né, justamente porque a gente está envelhecendo e o governo não está dando conta de pagar as aposentadorias. Então, a alternativa encontrada foi estender esse ponto, né, ou seja, as pessoas vão se aposentar mais idosas, né? Ou seja, vão ter que trabalhar mais tempo para que o governo consiga pagar a aposentadoria, né? Isso se dá, então, por conta desse nosso envelhecimento. E esse envelhecimento, ele se dá pelo aumento aí da nossa qualidade de vida, o aumento da tecnologia com relação à área médica, que consegue, então, dar mais longevidade a nós. E outra constatação que ele faz é que as mulheres vivem mais tempo, né? Os homens acabam falecendo primeiro e, por conta disso, também o número de idosos mulheres são maiores. O exemplo de exigências que esse conjunto de características traz à família, à sociedade, ao poder público, pode ser visto na França, quando da canícula em 2003, durante a qual chegaram a morrer 250 em um único dia, todas idosas. Cabe apontar que, para alguns autores, a alteração do perfil demográfico não seria, per si, a principal razão para a atenção que vem sendo dedicada ao tema idoso e seus equivalentes. Prado e Said, por exemplo, ao analisar as pretensões da gerontologia em constituir-se como ciência do envelhecimento, sinalizam para que não se perca de vista que a velhice, antes de tudo, seria uma construção social, que não se definiria a partir de invariantes biológicos. Nesta linha, pode ser destacado ainda Groisman e Guedes, que, tal como os autores anteriores, abordam as querelas e as inter-relações entre geriatria e gerontologia. Não exploraremos as vias analisadas por esses autores. Contudo, podemos analisar que as considerações feitas nos trabalhos indicados tornam visível a dimensão social da construção da velhice. Ao mesmo tempo, destacam-se as implicações políticas da busca do Estatuto de cientificidade prestigiado por esses saberes, os quais teriam ainda como marca uma fragilidade epistemológica persistente. Feita a ressalva acima, deve ser mencionado que o Brasil possui hoje marcos legais e princípios normativos voltados para a velhice, tais como, por exemplo, a Política Nacional do Idoso, a Lei 8842 de 94 e o Estatuto do Idoso e a Lei 10.741. Neste rol, devem ser citados ainda o Decreto 51009, que criou o Conselho Nacional de Direito do Idoso, e o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH. Então, vocês veem que tem aí diversas políticas que tratam, né, somente sobre o tema dos idosos, né? E a gente viu aqui com maior detalhe a lei do idoso, a legislação do idoso, né, o estatuto, na verdade, mas a gente ainda tem várias outras legislações para que a gente possa, né, quem for se dedicar nessa área da velhice, né, precisa conhecer várias outras áreas. Então, é uma área que tem crescido e é uma área que a psicologia tem aí campo de atuação, né? Então, psicólogos que desejam trabalhar em programas de desenvolvimento de idosos, em acolhimento de idosos, na clínica, né, também com essa parte de idosos, é uma área que está em ascensão e é uma área que ainda é carente da nossa atuação, né? A gente ainda não vê muitos psicólogos atuando, né, ou tendo interesse em atuar com essa população. Então, eu dou aí essa dica, né? Quem for querer atuar nessa área, é uma área que está em expansão para o nosso campo, ok? O Estatuto do Idoso, em particular, reveste-se de muita importância para a discussão que compõe esse artigo.
Isso porque ele trouxe modificações significativas à organização judicial, a qual precisou adaptar-se às novas demandas que se originaram a partir de sua promulgação. Parte dessas modificações, por exemplo, pode ser notada em seu artigo 70, a qual indica que pode haver criação de varas especializadas e exclusivas do idoso. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça optou por agregar a competência da Vara da Infância e da Juventude àquela relativa às medidas protetivas do idoso. Essa alternativa também foi adotada por outros tribunais, tais como os de Mato Grosso do Sul e Amazonas. Contudo, podemos encontrar no país outras formas de organização judicial relacionadas ao idoso, as quais já estariam em funcionamento. Varas exclusivas. Ou cuja criação teria sido aprovada, como, por exemplo, Maranhão e Paraíba, que já tem varas exclusivas do idoso, ou Piauí, vara do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. A Justiça Federal instalou a primeira vara do idoso em 2005, em Marigá. Deve ser mencionado que uma visita aos sítios na web dos tribunais brasileiros, com algumas exceções, não permite facilmente o acesso às informações quanto ao modo como o respectivo tribunal lida com esse tema. As observações precedentes podem ser repetidas para os sítios do Ministério Público dos diversos estados do país. De modo diferente, o sítio da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência oferece um amplo aspecto de informações e questões sobre temas que são concernentes à esfera da ação dessa organização. O silêncio que se deduz do parágrafo precedente atualiza-se de outras maneiras que concernem a este artigo nos concursos de ingresso aos diversos tribunais do país, particularmente no que se refere aos cargos que compõem as equipes interprofissionais. Não são frequentes programas e questões que toquem esse tema. E nos cursos de psicologia, sobretudo nas disciplinas que enfocam a interface com o universo judicial, também é infrequente a incorporação de referências ao idoso, né? E aí a controvérsia, a gente tem procurado incluir sim, né, justamente porque a gente percebeu essa lacuna, né, desse tema ser discutido dentro das faculdades, né, mas hoje a gente já está procurando trazer justamente por conta dessa lacuna que a gente tinha, né, mas na época que foi escrito esse artigo, fazia sentido, né? Embora a gente ainda vê timidamente, né? Não é um tema que ainda que é explorado como merece, né? Ele é explorado, mas poderia ser explorado mais, assim como, né, a gente ainda vê poucos profissionais querendo atuar com idosos. Aqui, alguém se interessa com essa área de atuação, trabalhar com idosos? Nenhum. Querem trabalhar com quem? Crianças, adolescentes? Então, vamos lá. Sobre a mescla de visibilidade e invisibilidade que tange a velhice e que se fez presente até agora, escreve Ágora do O. Vivemos numa época em que um notável desenvolvimento científico mescla a um silenciamento ou a uma espetacularização acerca da morte. Cada vez mais sabemos sobre o corpo e a velhice, e ao mesmo tempo isolamos a morte no espaço privado e privatizado do interior das câmaras inacessíveis dos hospitais. Mais que isso, somos cada vez menos capazes de nos sensibilizar frente ao momento em que o corpo dá sinais de que se transforma. O nosso desejo é a permanência, é a vida eterna, é a eterna juventude, a rigidez, a força e a beleza. Os nossos maiores temores são o inesperado e a finitude, e deles nos afastamos com vigor.
Em tal contexto, o velho passa a ser um sujeito vazio, impossível de ser compreendido em relação ao qual não se tem sequer paciência. O velho é aquele outro em relação a qual o jovem não consegue construir nenhuma identificação. Consequentemente, não é possível, sem esforço, a solidariedade entendida como um jogo entre iguais. O idoso é jogado para as margens da experiência social e cultural, e seu acolhimento dependerá de sua incorporação ao mercado, né? Então, Angra do Oco faz essa colocação aí, né? O tanto que a nossa sociedade ela vislumbra, né? E ela almeja sempre o estendimento dessa longevidade, mas no estendimento dessa longevidade com esse idoso jovem, com aparência jovem, com vigor, né? Ou seja, que ele não tem as características de idoso, né? Então, é isso que é valorizado na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Os jovens, eles não têm identificação com os idosos, né? Então, o autor faz essa colocação, né? Faz essa reflexão, porque a gente tem o processo de negação, né? Então, o idoso, ele faz com que a gente se lembre, né, da nossa finitude, né? Que faz com que a gente se lembre também que um dia nós chegaremos lá. Então, ele vai refletindo sobre essas questões que a gente precisa e trabalhando com essa mudança, né? A despeito dessas considerações, é preciso frisar que, quanto ao universo judicial, boa parte dos estados do país possui promotorias de justiça, em menor proporção, delegacias especializadas na garantia de direitos do idoso, né? Então, nós temos poucas delegacias que atendam a essa clientela, assim como temos poucas varas que atendam a essa clientela. No que se refere ao Estado do Rio de Janeiro, a assunção da competência relativa ao idoso por parte da Justiça da Infância e da Juventude, ocorrida em 2005, não implicou modificações do seu quadro de psicólogos e assistentes sociais. A essa época, diferentemente do que ocorre agora, havia apenas uma vara da infância e da juventude para toda a cidade do Rio de Janeiro, com competência relativa às medidas protetivas. Não deve passar despercebido que a cidade do Rio de Janeiro é a que apresenta maior contingente de idosos do país, né? IBGE de 2002. Pelo que foi apresentado até aqui, podemos entender que o sistema judicial é convidado a participar do conjunto de ações articuladas em prol de garantia de direitos do idoso, a ponto de se vislumbrar a possibilidade de criação de varas específicas para esse fim, no que tange ao Poder Judiciário. A interrogação sobre como o sistema judicial lida com as questões relativas ao idoso assume neste artigo a forma de uma pergunta que se pauta em outro recorte. De que modo o psicólogo que atua nesse sistema intervém nos casos referentes à violência contra o idoso? O pano de fundo dessa pergunta deve ser entendido com base na seguinte hipótese: os casos relativos a idosos levam ao enfrentamento e às dificuldades experimentadas no cotidiano de trabalho em outras áreas que compõem esse sistema, família e infância e juventude, por exemplo. É nessa perspectiva que podemos destacar a questão que sempre se revela viva nesse tipo de reflexão. Seriam esses psicólogos exclusivamente peritos? Isto é, sua atuação caracterizar-se-á somente pela capacidade de fornecer subsídios à decisão de autoridade judicial? A dia de especialista, juiz, seria eficaz frente às exigências que o tema idoso traz ao poder público, em particular ao sistema judicial? Poderia o sistema judicial responder às exigências de garantia de direitos e responsabilização sem estar em sintonia com os demais autores que intervêm na política de atenção ao idoso, né? Então, aqui o autor faz uma provocação sobre a nossa atuação, né? O psicólogo atuando só como perito
perito, né? Ou seja, só fazendo avaliações para subsidiar as decisões do juiz, ou a gente também está trabalhando na garantia de direitos dos idosos, né? Na promoção de saúde desses idosos, né? Então, é uma provocação que é feita, né, para que a gente, então, tenha, né, essa concepção de importância e ampliação do nosso fazer dentro desse contexto. As leis, o Estatuto do Idoso, vamos falar agora sobre as leis, né? O Estatuto do Idoso é uma peça-chave para a construção desse artigo, uma vez que ele apresenta a expressão acabada de um conjunto normativo que começou a se constituir quase uma década antes com a Política Nacional do Idoso. Tal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaca-se logo no artigo 2º no artigo 2º, o princípio da proteção integral, como diretriz para interpretações de todos os demais artigos que seguem, além da menção do artigo 1, da finalidade da lei e da definição etária do idoso, regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso implica dizer, como já anotado, que o Estatuto do Idoso opera uma discriminação positiva, a qual ressalta que, ao lado dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, o idoso é alvo de garantias de direito específicas. Assim como o ECA nomeia diversos atores que são responsáveis pelos cuidados relativos ao idoso, nota-se, portanto, que a família seria um agente envolvido neste cuidado, longe, contudo, de ocupar esse lugar de forma solitária. Essa diretriz, de resto, é derivada do artigo 230 da Constituição Federal. Todavia, tanto o ECA quanto o Estatuto do Idoso estabelecem responsabilidades que são devidas pela família, antes que por qualquer outro agente. É dessa forma que da colocação em família substituta, como do abrigo. Essa perspectiva é dominante também no Estatuto do Idoso, quando a família aparece como primazia frente ao atendimento asilar, né? Então, aquilo que a gente discutiu quando a gente estava fazendo a discussão do Estatuto do Idoso, né? Sobre a preferência, né? Então, a família é a opção para esse idoso envelhecer, o local, né? Ir para uma instituição como um asilo é a segunda opção, e se for desejo do idoso. Mesmo que os filhos queiram colocar o pai no asilo, né, por exemplo, ele só irá se ele quiser, porque a opção de estar com a família é um direito deste idoso, que deve ser respeitado. Então, é isso que ele faz a colocação aqui. Na esfera do idoso, esse tipo de programa, embora tenha contado com algumas experiências sobre as quais não existem avaliações significativas, é vedado pelo Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. O argumento para esse veto refere-se ao fato de que esse recurso não estaria amparado no marco jurídico da Política Nacional do Idoso, ao contrário do que se deduz do ECA, no artigo 34, ou das diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CONANDA. Todavia, esse veto não impede que haja movimentos ao largo das estruturas estatais, os quais buscam constituir formas alternativas de cuidados para o idoso. Ainda nessa breve comparação entre o ECA e o Estatuto do Idoso, devemos observar como cada uma dessas legislações invocam os serviços auxiliares do Poder Judiciário. Entenda-se nesse artigo psicólogos e assistentes sociais, né? Então, ele faz aí a similaridade dos dois estatutos, tanto do adolescente quanto do idoso. Eles têm, assim, alguns objetivos, né, e fundamentos muito parecidos, né? Que é justamente a garantia do direito tanto do adolescente quanto desse idoso. O ECA, a diferença dos códigos de menores de 1927 e 79, textualmente impõe ao Poder Judiciário
a previsão de recursos para a manutenção da equipe interprofissional, que compõe a Justiça da Infância e da Juventude. Não por outro motivo, é inegável que o crescimento de vagas para os cargos de psicólogos nos tribunais de justiça, de modo geral, ocorreu a partir da promulgação do ECA. Ainda nesta linha, cabe mencionar que o artigo 151 é estabelecido em prol de atribuições à mencionada equipe, o qual não está circunscrito à função pericial. Entendamos aqui a função pericial como sendo aquela que visa prioritariamente a subsidiar o juiz na tomada de decisão, com base em conhecimento especializado. Quanto ao Estatuto do Idoso, não há nenhuma menção equivalente a esse artigo. É possível que este contexto, em parte, responda pela quase total inexistência de aumento de profissionais, que compõem as várias que acumulam a competência para a matéria relativa ao idoso. Nesse contexto, devemos lembrar que, de modo geral, não existem ainda varas especializadas exclusivas nesse tema. Contudo, a falta de previsão legal para a referida equipe interprofissional do Judiciário não implicou a inexistência da demanda para as intervenções, assim como também das equipes que compõem o Ministério Público. Ao mesmo tempo, devemos destacar que a falta de uma diretriz inteligível pelos diversos atores que compõem o sistema de justiça sobre o papel da equipe interprofissional na matéria relativa ao idoso, que, por certo modo, no ECA é estabelecida no artigo 151, e falta de clareza sobre como os diferentes segmentos da política de atendimento se suplementam, conforme desenhado nos artigos 3º, 46 e 47 do Estatuto do Idoso. Acabam por produzir equívocos no funcionamento dessa rede, além de possivelmente ancorar a equipe interprofissional na função pericial, como veremos adiante. Pode ser lido no Estatuto do Idoso acerca da política de atendimento. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento a política social básica prevista na Lei 8842 de 94, as políticas e programas da assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitam, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos do idoso, mobilização da opinião pública no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Então, a gente vê aí, né, as várias linhas de política de atendimento a essa clientela. Então, agora a gente, enfim, vai falar das violências. Ainda que as definições de violência sofram variações históricas e culturais, havendo, portanto, diferentes dificuldades significativas de conceituação, assume-se de forma imprecisa que a violência contra o idoso data de tempos antigos. Embora a esfera intrafamiliar concentre nossa atenção nesse artigo, devemos reconhecer que a violência não está ali encerrada. Mesmo as formas que encontram expressão na família muitas vezes podem não estar desconectadas de uma vasta corrente de causas e efeitos que encontram ali uma atualização. A Organização Mundial de Saúde, com base na International Network, estabelece que o abuso de idosos é um ato simples ou repetido ou ausência de um ato apropriado, que ocorre no contexto de qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança que cause dano ou tensão de uma pessoa idosa. Então, aqui
eles colocam, né, o autor faz essa definição, tá, do que é, então, uma violência, né, do que é um abuso contra o idoso. De modo semelhante, mas um pouco mais amplo que a definição acima, a própria OMS define violência como o ato intencional de força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo, uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar uma lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação, tá? Então, aqui a gente vê que é uma definição geral de violência que vai, né, e que se encontram, né, se a gente for ver, nos diversos contextos das pessoas que estão dentro de um contexto mais vulnerável, como a gente já viu dentro dos contextos de violência doméstica com relação à mulher, contexto de violência contra as crianças e o adolescente e o contexto de violência também contra os idosos. E sempre nessa esfera intrafamiliar, né, onde aquilo que deveria ser a imagem de proteção acaba sendo o próprio autor de um processo de violência. Em geral, os levantamentos realizados em outros países encontram concomitância de formas distintas de violência em um mesmo caso. No Brasil, a par das dificuldades em realizar esse tipo de levantamento, nota-se a prevalência de certos tipos de violência sobre outros. Assim, abandono, negligência e violência física aparecem como certo destaque nos estudos realizados aqui, sem que as demais formas também deixem de ter expressão significativa, né? Então, ele menciona que esses 3 tipos são os mais comuns, embora as outras também tenham significativa prevalência, tá? Não quer dizer que é só o abandono ou a violência física, tá? Nesse contexto, a existência de amostras relativas à violência financeira poderia ser um indicador dos efeitos da violência social ou estrutural, a qual a referida família estaria submetida, tais como, por exemplo, o desemprego e a precarização das condições de trabalho, né? E a outra violência, então, que coloca é a questão financeira, né? O que a gente até fez a discussão, que as famílias se apropriam, né, do dinheiro desse idoso, que é algo estrutural, né? Ou seja, está dentro aí da nossa sociedade, enraizado, né? Como se fosse algo normatizado, né? Ou seja, algo normal se fazer isso. E isso sendo, então, não como justificativa, mas também tendo a influência, né, das condições de violência, de desemprego, de baixos salários que as famílias em geral possuem. Da mesma forma, os números relacionados ao abandono e à negligência podem também apontar para o mau funcionamento de políticas públicas, sobretudo aquelas que teriam por objetivo oferecer suporte à família, no cuidado devido ao idoso. Esses indicadores são muito relevantes, né? Em particular no momento em que a configuração familiar passa por diversas modificações, inclusive no que tange a participação ativa da mulher no mercado de trabalho, o que, por conseguinte, poderia tornar mais difícil a sustentabilidade de uma rede de amparo informal ao idoso. Corroborando as indicações acima sobre formas prevalentes de violência, o entrecruzamento dessas formas e o que poderíamos denominar de violência estrutural, Minayo conclui que pode-se observar uma convergência entre as causas externas específicas de mortalidade de idosos entre os motivos de internação por maus tratos e as expectativas de violência muito mais amplas, difusas, naturalizadas e reproduzidas na cotidianidade das relações sociais no interior das famílias, nas instituições e em diferentes contextos sociais. Mortes no trânsito e quedas resultam, na maioria das vezes, de negligência, omissões e maus tratos. É importante ressaltar também
a universalidade do problema e sua dimensão histórica, presente nas sociedades complexas e contemporâneas e nas comunidades primitivas. Estudo realizado no estado do Rio de Janeiro destaca que o grupo populacional de idosos não sofre de forma homogênea os efeitos da violência, seja quanto ao gênero, seja quanto à idade, seja mesmo quanto à etnia e classe socioeconômica. Essa variabilidade é encontrada também nos levantamentos relativos à violência interpessoal, que não tem como alvo os idosos. Podemos dizer que a violência contra os idosos é classificada com ligeiras variações entre os autores, como violência física, verbal, psicológica, sexual, econômica, negligência e autonegligência. Então, bem similar, se a gente for ver com aquelas da violência contra a mulher, né? Os primeiros estudos desse tipo de violência ocorrem na década de 70, tendo sido criada em 1989 uma revista totalmente dedicada ao assunto. Souza et al. Entende que um dos fatores de risco de violência intrafamiliar é a relação idoso-cuidador e o respectivo contexto situacional. Os fatores de risco listados não significam a indicação necessária de que o cuidador seria o mais provável agressor, mas que ele poderia não ter as condições de zelar pelos cuidados devido ao idoso. Essa relação pode ser dividida em 3 eixos, aos quais são acrescentadas variáveis que potencializariam os riscos, sobretudo em função das condições de estresse e das dificuldades em lidar com ele. Idoso, mais longevo, do sexo feminino, dependente de cuidados diretos. O cuidador, com idade superior a 60 anos, sexo feminino, com dependência de renda do idoso, único presente no tempo integral ou doente. Ou seja, o que ele está tentando falar aqui para a gente, né? É que os riscos são maiores quando esse idoso já é aquele idoso bem mais velho, que ele coloca como longevo, né? E que o cuidador desse idoso é um outro idoso, né? Um filho, né? Uma filha aqui de 60 anos, que também já está ali dentro da caracterização de idoso, só que é um idoso mais jovem, né? Mas tem também essa dependência com relação a esse idoso mais velho. O ambiente situacional, convivência intergeracional, isolamento social, dependência mútua, cuidador idoso, membros alcoolistas na família, né? Isso aqui também são outros fatores que acabam, né, por esse motivo, levando, né, aos maiores riscos, né, de violência intrafamiliar. Quando tem aí os casos de alcoolismo, né, de alcoolistas na família, né, esse processo de dependência mútua. E essas considerações são reforçadas por outros levantamentos, os quais encontram quase que as mesmas variáveis, embora por vezes um pouco divergentes, voltados à caracterização de um suposto perfil do agressor. Preponderância dos filhos homens, né, como agressores seguidos de noras, genros e, por fim, o cônjuge, residente na mesma casa que a vítima e que se vinga do idoso, que com ele mantinha vínculos afetivos frouxos, né, que abandonou a família ou muito agressivo e violento no passado, né? Então, aqui esse outro estudo que o autor coloca, né, é de um possível perfil, né, dessa pessoa que abusa. Então, em geral, são aqueles filhos, né, que esse idoso no passado não estabeleceu vínculos, podemos dizer que a forma de vínculo estabelecida foi um vínculo frouxo, né? Então, era aqueles idosos ausentes da família, aqueles idosos violentos que batiam muito nos seus filhos, né? Então, quando um papel se inverte, meio que acaba sendo uma forma de vingança desse filho contra esse pai ou contra essa mãe, né, sobre o que ele fez lá atrás, né? Então, esse estudo, né, desse outro autor aqui,
ele aponta para esse perfil, né? Então, seriam as possíveis causas que levariam a esses abusos, né, de violência intrafamiliar com idosos, seria uma dessas causas. Chama a atenção que o estado do Rio de Janeiro seja aquele onde há maior número de idosos vítimas de violência, quando não se considera exclusivamente a violência intrafamiliar. Homicídios, atropelamentos e tombos estão em posição de destaque, com particular ênfase para os acidentes que ocorrem no transporte, né? Então, para além da violência intrafamiliar, né, há também esse indicativo aqui, em especial no Rio de Janeiro, sobre o número exacerbado de idosos que são vítimas de outras formas de violência, né? Como, por exemplo, atropelamentos, homicídios, né, que são aí muito frequentes também. De forma geral, os acidentes de transportes e as quedas são as causas principais de mortes violentas dos idosos brasileiros, sendo que a maior parte das quedas ocorre em casa, né? Então, é algo para a gente refletir, né? Como é a residência desse idoso? Ela está adaptada, ela está em condições, né, para receber esse idoso que já não tem mais todo o vigor, né? Ele tem muita fraqueza nas pernas, então se for um piso escorregadio, né, ou tiver muita coisa no meio do caminho, esse idoso pode tropeçar, pode cair, né, e realmente se machucar. E, em alguns casos, né, as situações levam também à morte, né? Então, essa família ela precisa ser orientada também sobre a organização desse espaço, né? Nessa casa que esse idoso vai residir. De forma geral, os acidentes já foi. Nesse conjunto, as mortes por outras formas de violência que não a intrafamiliar e outros tipos de acidentes totalizam 2,8% das ocorrências no Brasil em 2000. Em 2002, morreram 14.973 idosos devido a acidentes e a violências no Brasil, isto é, 41 óbitos por dia, com largo destaque para as diferenças de gêneros, de 65% de homens e 34% de mulheres. Em que pese a obrigatoriedade de notificar as suspeitas ou confirmações de maus tratos contra idosos, conforme o artigo 19 do Estatuto do Idoso, é possível, tal como ocorre nos casos relativos à infância, levantar a hipótese de ocorrência de subnotificações, em alguns casos de supernotificações, o que falsearia, em parte, os números levantados. Não obstante essas considerações, levantamento recente do Ministério da Saúde afirma que 86% dos diferentes tipos de violência praticados contra o idoso estariam relacionados à violência doméstica. Então, o autor coloca aí, né, que essas estimativas são altas e ainda por mais que as instituições e os profissionais de saúde sejam obrigados a fazer as notificações sobre os casos de violência, ele acredita que ainda há subnotificações, ou seja, casos que não estão sendo relatados, que não estão sendo de alguma forma notificados. É dado por certo que hoje, em praticamente todo o território nacional, há instâncias para as denúncias relacionadas à violência contra o idoso. Embora a operacionalização desses serviços esteja longe de ser adequada, este quadro, per si, é um indicador acerca das dificuldades do funcionamento eficaz de uma rede de proteção do idoso. Como é que está até aqui, gente? Está dando para entender o artigo? Está tranquilo? Sim, professora. Tá, perfeito. Então, vamos continuar. Tranquilo. Ótimo, perfeito. Então, agora a gente vai entrar no tópico que ele coloca como as redes e os casos.
Quando nos debruçamos sobre o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, é forçoso reconhecer que 4 anos depois de seu lançamento, foi pouco realizado. Ali, mais uma vez, o entrelaçamento de ações é vislumbrado como alternativa importante, destacando-se intervenções que ultrapassam em muito o campo individual, sendo por foco a própria sociedade. Em março de 2009, uma das ações descritas no plano, mas que só então começava a realizar-se, era um disque denúncia, a ser gerido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esse recurso talvez venha a facilitar a centralização dos números relativos a este tipo de serviço e, por consequência, criar condições mais propícias para um levantamento de dados relativos à violência contra o idoso em território nacional. No campo de ações PSI, podemos dizer que o relatório citado na primeira parte desse artigo seguiu-se o Seminário Nacional do Envelhecimento e Subjetividade, organizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Algumas teses discutidas nesses seminários foram comuns àquelas apresentadas na segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Uma delas refere-se à necessidade de mobilização social em prol da garantia de direitos da pessoa idosa, tal como previsto no Estatuto do Idoso. Observa-se que o tema mobilização implica também o tema articulação, o qual, como vimos ainda, permanece um ponto que necessita de aperfeiçoamento em defesa do idoso. Entre um e o outro evento, nota-se a amplitude com que as questões ligadas à violência contra o idoso são tratadas, embora pouco surja acerca de como o sistema judicial intervém nessas questões. Dito de outro modo, particularmente quanto ao seminário, o universo legal é mencionado quase que exclusivamente para que seja apontada sua não efetividade. Não por acaso precisamos sublinhar que o tema da segunda CNDPI foi justamente a avaliação da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a RENAUD, cuja construção ocupou a primeira conferência em 2006. A RENAUD se define como a organização de atuação pública, tanto por parte do Estado quanto da sociedade civil, na implementação de um conjunto descentralizado e articulado de programas e ações e órgãos direcionados à efetivação do direito da pessoa idosa no país. Nota-se que a definição acima está em linha com a definição básica de rede, sistemas de nodos e conexões. Todavia, cumpre indicar que alguns autores não entendem que a descentralização seja uma característica que permita, de modo exclusivo, definir o funcionamento de rede. Para tanto, fazem a distinção entre funcionamento distribuído, que equivaleria de fato à rede, devido à sua disposição horizontal sem centros ou hierarquias. Descentralizado, que seria o nome que multicentrado, ou seja, constituído por vários centros, e centralizado. Outro aspecto importante relacionado à noção de rede é sua equivalência com a noção de sustentabilidade. Isto é, os dispositivos de autorregulação devem ser capazes de ajustar o funcionamento da rede de acordo com as condições que se impõem a ela. Deduz-se, assim, que as redes são flexíveis, plásticas e mutáveis, a fim de encontrar as condições mais adequadas de seu funcionamento. No que se refere ao funcionamento de uma rede de proteção ao idoso, Souza et al. Realizaram um trabalho que aborda parte das questões apontadas. Essas pesquisadoras investigando o universo relativo ao Rio de Janeiro, concluem que as organizações que poderiam compor a rede mencionada não funcionavam de fato, de forma articulada e integrada, como prescrito no Estatuto do Idoso. Assim, as autoras não apenas afirmam que as conexões entre prescritos no Estatuto do Idoso,
Assim, as autoras não apenas afirmam que as conexões entre os nodos dessa rede seriam frágeis, mas também que o número de instituições de proteção não seria suficiente, a capacitação profissional não contemplaria as questões em jogo e que não se avançou ainda no fomento à constituição de redes informais de apoio e proteção aos idosos, né? Então, aqui é feita uma crítica sobre as redes, né? Sobre esse funcionamento em rede que é definido, né, aqui na Renaldi, mas que na época de confecção do artigo, né, a autora faz aí esse levantamento que as redes ainda são em um número muito pequeno, os profissionais ainda não têm grande capacidade, né, grande capacitação para esse tipo de trabalho em rede, né? O que é o trabalho em rede? É justamente esse trabalho articulado, onde uma instituição se conecta com a outra para falar a respeito daquele idoso, né? Então, uma unidade básica de saúde que vai se conectar, por exemplo, com o CREAS ou CRAS, né? Ou com o CAPS, se assim for, né? Para aquele idoso necessário, né? Esse encaminhamento, né? E este acompanhamento daquele serviço que ele está precisando. Quando analisamos as situações judiciais nas quais o idoso aparece como suposta vítima de violência intrafamiliar, deparamos-nos mais diretamente com as dificuldades existentes, seja na atuação intersetorial, seja uma definição dos objetivos que deveriam nortear a intervenção de cada um dos atores convocados à garantia de direitos do idoso. Em outras palavras, a noção de eficácia não aparece associada à finalidade das ações realizadas junto ao idoso, ou ao menos a referida finalidade não teria, paradoxalmente, o idoso como preocupação principal. As noções de eficiência, eficácia e efetividade não aparecem como destaque em trabalhos PSI, embora seja uma constante nos campos que envolvem os problemas de gestão ou estratégia. Entendemos que as proposições sobre articulação, definição de atribuições e funcionamento em rede não podem prescindir de discussões que contemplam as questões suscitadas por aquelas noções. Né? Então, o que ele coloca aqui, né, o autor, né, é que nós, né, no mundo PSI, né, nessa colocação que ele está fazendo, nessa provocação, né, é que o nosso trabalho, nesse trabalho em rede, a gente não se pergunta, né, o meu trabalho está sendo eficiente, né, está tendo eficácia, está tendo efetividade, né? Então, essa provocação que o autor faz aqui, que isso que é muito utilizado dentro de gestão, nós deveríamos também utilizar nesse nosso mundo PSI com relação ao nosso trabalho, né, em rede, para realmente constatar a sua efetividade. Entendemos que as proposições sobre articulação, definição de atribuições e funcionamento em rede não podem prescindir de dimensões que contemplem as questões suscitadas por aquelas noções. Além disso, a eficiência é um dos princípios da administração pública, tal como previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Aqui vamos entender eficácia como a relação maximizada entre os resultados obtidos e objetivos pretendidos de eficiência, como a medida sobre o melhor uso ou forma mais econômica dos recursos disponíveis e a efetividade como capacidade de produzir um efeito, né? E aí o autor ainda faz, né, essa provocação com a lembrança, né, de que é um princípio da nossa Constituição, né, essa palavrinha aí, eficiência, né? Então, que precisa estar dentro das ações. Vejamos um exemplo extraído de Alves, que realizou uma pesquisa com base nos registros do serviço Ligue Idoso, ou seja, o serviço de ouvidoria no Rio de Janeiro.
A denúncia analisada era relativa ao abandono de uma idosa em uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Os parentes teriam levado a idosa para lá e não ofereceram o suporte necessário à sua subsistência. Ela estaria, no momento da denúncia, sem condições de cuidar de sua higiene, desnutrida, doente e sem acompanhamento médico. A primeira intervenção após o registro no Ligue Idoso, foi da Secretaria da Ação Social do município. Um médico e uma assistente social fizeram a visita domiciliar. A resposta da equipe foi a seguinte: a idosa é lúcida, não sofre maus tratos físicos, nem está abandonada. Há uma pessoa que mora em outra casa do sítio, mas será encaminhada ao hospital público da região para exames médicos. Sua casa nos fundos do sítio é desorganizada e suja, porque a idosa não cuida da casa e não permite que ninguém entre na casa para fazê-lo. A autora aponta que há diferenças significativas entre o relato dos profissionais que procedem à análise do caso e o teor da denúncia, Então, aqui ela faz uma outra provocação entre aquilo que os vizinhos denunciaram e aquilo que os profissionais, então, fizeram enquanto constatação de análise perante aquela visita realizada. Então, o que ela coloca? A denúncia tende sempre a acentuar a gravidade do caso e a condição de objeto da vítima, ao passo que os pareceres institucionais acabam por ressaltar outras motivações e outra organização do caso, sem, no entanto, tirar a vítima de sua condição. A idosa está mesmo numa situação de risco que exige solução, mas a situação é produzida pela insistência da idosa em não cuidar da casa e não deixar que alguém o faça. Então, aqui ela faz essa reflexão aí que as denúncias, em geral, elas são exacerbadas, mas que também as análises dos profissionais, em geral, não são tão eficientes, e que também não produzem muita mudança na condição daquela vítima, Então, quando os profissionais vão lá e dizem que a idosa não cuida da casa e não deixa ninguém o faça, é algo que a gente precisa refletir. Essa idosa tem condições, de cuidar dessa casa? Ela cuida porque ela não quer ou porque ela não tem condições, Ela não deixa ninguém o faça, É fato, que os idosos são bem teimosos, mas e aí? Ela não vai querer comer e a gente será permitido, Então é algo que precisa ser refletido. De que forma podemos ser mais eficientes nessas intervenções? Então essa é o grande levantamento, a grande questão que o autor coloca, Outro aspecto que marca as intervenções em casos referentes à suspeita de violência familiar contra o idoso, intrafamiliar, pode ser apreendido a partir de mais um caso analisado por autos, Então, a gente vai ficar por aqui e aí na quinta-feira a gente dá continuidade e a gente lê, então, esse segundo caso que o autor menciona sobre essa mesma questão aí, sobre quando é recebida uma denúncia, como está sendo feito e como é a atuação de alguns profissionais. Alguma dúvida ou alguma colocação que vocês queiram fazer, gente? Por mim não, professora. Não? Tranquilo. Então, beleza. A gente vai finalizar por aqui. E na quinta-feira... Estou bem tranquilo. Então, que bom, já. Quinta-feira a gente finaliza, então. Tá bom? Quem já quiser ir se antecipando, terminar a leitura, para no dia da aula, quando a gente estiver fazendo a leitura, já conseguir pontuar ou já conseguir tirar suas dúvidas, eu recomendo e peço que vocês façam isso, tá bom? Já está lá postado na plataforma, então quem puder, já faça a leitura. Beijo grande, tchauzinho, até aqui. Obrigada, professor. De nada, tchau.